Imagine perder tudo: sua casa, seu conforto, sua dignidade. Imagine o frio da noite, o medo da escuridão, a incerteza do amanhã. Agora imagine que, enquanto você dorme na calçada de uma loja que vende joias e perfumes caríssimos, um homem poderoso observa cada um de seus movimentos. Mas não por pena. Ele tem seus próprios motivos. Hoje, você vai conhecer a história de uma mulher que enfrentou o impossível e de um homem que guardava um segredo sombrio. O que começou como uma tragédia se transformaria em algo muito maior. Fique comigo até o final e descubra a chocante reviravolta dessa história. Antes de começarmos, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais histórias impactantes como essa. E me conte nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Sua opinião é muito importante. Agora vamos mergulhar nessa história. A madrugada avançava lentamente. A cidade, antes vibrante e iluminada, agora estava mergulhada em um silêncio inquietante. Na calçada fria, encostada nos degraus de uma loja de luxo, uma mulher encolhia o corpo para tentar se proteger do vento cortante. Seus braços envolviam uma criança adormecida e seu rosto, apesar de exausto, carregava uma beleza melancólica, como se cada ruga em sua pele fosse uma cicatriz das batalhas que já travou. Ela não sabia, mas não estava sozinha. De uma das janelas do andar superior, um homem observava. Alto, imponente, vestindo um terno impecável, ele segurava um copo de uísque na mão. Seu olhar era intenso, analítico e carregado de um mistério indecifrável. Ele já a vira ali outras vezes, mas naquela noite algo parecia diferente. O destino havia cruzado o caminho dos dois de uma maneira que nem mesmo o tempo poderia explicar. Esta não é apenas uma história de uma mulher que perdeu tudo. Não é apenas sobre um homem que tem tudo. É sobre segredos enterrados, sobre escolhas que definem vidas e sobre como um simples ato pode mudar tudo. O que aconteceria se essa mulher soubesse que estava sendo observada? Quem é esse homem? Um benfeitor silencioso ou alguém com intenções ocultas? A resposta para essas perguntas pode ser mais assustadora do que você imagina. A vida de Helena nunca fora fácil, mas houve um tempo em que ela acreditava ter tudo. Casada com Marco, um homem gentil e trabalhador, ela levava uma vida simples, porém feliz. O casal tinha um pequeno apartamento nos arredores da cidade e um filho de 6 anos, Lucas, que era a razão de sua existência. Marco trabalhava como mecânico e Helena fazia pequenos serviços como costureira para complementar a renda. Eram dias difíceis, mas cheios de amor. Nos fins de tarde, o marido sempre voltava para casa com um sorriso e muitas vezes com uma flor colhida no caminho apenas para fazê-la sorrir. Até que uma tragédia mudou tudo. Era uma noite chuvosa quando Marco não voltou para casa. O telefone tocou e do outro lado, uma voz desconhecida entregou a pior notícia de sua vida. Senhora Helena, sinto muito, mas houve um acidente. Seu marido, ele não resistiu. O chão desapareceu sob seus pés. Helena sentiu a alma se rasgar em 1000 pedaços. Como poderia viver sem Marco? Como criaria Lucas sozinha? Os dias seguintes foram um borrão de dor e desespero. Com as contas se acumulando, o pequeno dinheiro que Marco havia deixado logo se esgotou. A cada dia, as dificuldades aumentavam. O aluguel estava atrasado. A comida ficava mais escassa. Até que finalmente veio a última pancada, o despejo. Helena e Lucas saíram do apartamento carregando apenas uma mala velha e um coração destroçado. Sem família por perto e sem amigos que pudessem ajudá-los, vagaram de abrigo em abrigo, mas sempre havia mais gente do que espaço. Foi assim que acabaram ali, nas escadas daquela loja brilhante, onde diamantes eram vendidos por preços que poderiam alimentar sua família por anos. Ela não pedia esmolas, não falava com ninguém, apenas se encolhia com Lucas nos braços, tentando protegê-lo do frio, fingindo que tudo estava bem para que ele não chorasse. Mas o que ela não sabia era que lá de cima, alguém a observava todas as noites. O dono daquela loja de luxo era Fernando Vasconcelos, um empresário enigmático e calculista. Ele não acreditava em caridade, tampouco em coincidências, mas havia algo naquela mulher que o intrigava. Não era apenas sua beleza apagada pela dor. Havia algo familiar nela, algo que ele não conseguia ignorar. Nas sombras de seu escritório, ele a observava noite após noite, mas naquela madrugada decidiu que era hora de agir. O que ele queria com Helena? Seria um gesto de bondade, ou havia algo muito maior por trás de seu interesse? A madrugada seguia fria e silenciosa. No alto do prédio, Fernando Vasconcelos observava Helena mais uma vez. A cada noite, a cena se repetia. A mulher abraçando o filho,
tentando protegê-lo do vento, enquanto o mundo ao redor seguia indiferente. Mas naquela noite, algo nele mudou. Ele não suportava mais apenas olhar, precisava agir. Fernando desceu as escadas do prédio, atravessou a entrada luxuosa da loja e parou diante da mulher adormecida. Por um momento, apenas ficou ali, estudando-a. O que estava prestes a fazer ia contra tudo o que acreditava. Ele não era um homem movido por sentimentalismo, muito menos alguém que costumava intervir na vida dos outros. Mas Helena não era apenas uma desconhecida. Ele pigarreou. Acorde. Helena abriu os olhos lentamente, assustada. Seu primeiro reflexo foi puxar Lucas para mais perto, como se estivesse pronta para protegê-lo de qualquer ameaça. Seus olhos encontraram os de Fernando, e por um breve instante, um choque silencioso se instalou entre eles. Aquela voz, aquele rosto, havia algo perturbadoramente familiar naquele homem. O que quer? Perguntou ela, a voz fraca e cansada. Fernando hesitou por um segundo, depois jogou um envelope sobre a manta fina que cobria Helena e a criança. Dinheiro para você sair daqui. Helena olhou para o envelope, depois para ele. Seus olhos se encheram de raiva. Não sou uma pedinte. Não quero sua piedade. Fernando arqueou uma sobrancelha. Poucas pessoas ousavam falar com ele daquele jeito. Não se trata de piedade. É um negócio. Você precisa de um lugar para ficar. Eu preciso que você desapareça da porta da minha loja. Simples assim. Helena sentiu o coração acelerar. Algo na postura daquele homem a irritava profundamente. Ele falava como se pudesse comprar tudo. Como se as pessoas fossem apenas peças de um tabuleiro que ele controlava. Mas então, uma vozinha fraca ao seu lado a puxou de volta à realidade. Mamãe, estou com fome. Ela olhou para Lucas. Seu pequeno estava com os lábios pálidos e os olhos fundos. O orgulho gritou dentro dela, mas o instinto materno foi mais forte. Com mãos trêmulas, pegou o envelope. Fernando observou enquanto ela abria o envelope e seus olhos se arregalavam ao ver a quantia ali dentro. Isso deve ser suficiente para um quarto de hotel por algumas noites e algo para comer. Use com sabedoria. Helena sentiu um nó se formar em sua garganta. Ela não queria aceitar a ajuda de um homem como ele, mas, por algum motivo, Fernando não parecia apenas um estranho qualquer. E o que ela não sabia era que Fernando tinha um motivo muito maior para ajudá-la, algo que remontava ao passado. Mas essa verdade ainda não estava pronta para ser revelada, e quando fosse, mudaria tudo. A porta do hotel rangia quando Helena entrou, segurando a mão de Lucas com força. O lugar era simples, muito diferente da vida que um dia teve, mas pelo menos havia uma cama quente e comida. Ela sentou-se à beira da cama, segurando o envelope com as mãos trêmulas. Por que aquele homem a ajudara? Enquanto isso, no alto de seu escritório luxuoso, Fernando girava um copo de uísque na mão, perdido em pensamentos. Ele sabia que havia algo de errado desde a primeira vez que viu Helena nas escadas de sua loja. Ela não era uma mendiga qualquer. Ele conhecia aquele rosto e agora, sozinho, permitiu-se revirar as sombras do passado. Anos antes, quando Fernando ainda não era o empresário frio e bem-sucedido que se tornara, ele viveu uma outra vida. Uma vida que envolvia outra mulher. Seu primeiro amor foi uma jovem doce e forte, chamada Clara. Ela era diferente de todas as pessoas que ele conhecera. Não se importava com dinheiro, status ou poder. Clara era puro coração, alguém que o desafiava a ser melhor. Eles viveram um amor intenso, quase proibido, mas algo os separou brutalmente. Fernando nunca soube o que aconteceu com Clara depois que ela partiu. Mas agora, olhando para Helena, a semelhança entre as duas era avassaladora. Seria possível? Ele pegou um antigo álbum de fotos, já amarelado pelo tempo, virou as páginas lentamente, até que encontrou a foto que procurava. E então, seu coração disparou. Naquela foto, Clara sorria, e ao seu lado estava uma garotinha de olhos brilhantes. Helena. Fernando sentiu um frio na espinha. Helena não era apenas uma estranha. Ela era filha da mulher que ele amou e perdeu. E mais do que isso, talvez ele fosse a razão pela qual Clara nunca voltou. Agora, ele sabia que não poderia simplesmente virar as costas para aquela mulher e seu filho. Mas também sabia que se Helena descobrisse a verdade, poderia odiá-lo para sempre. No dia seguinte, enquanto Helena tentava encontrar um caminho para recomeçar, uma limusine preta parou na frente do hotel barato onde estava hospedada. Um homem de terno escuro desceu e caminhou até ela com um envelope nas mãos. O Sr. Vasconcelos quer vê-la. Ele tem uma proposta, algo que pode mudar sua vida. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Por que aquele homem poderoso ainda estava interessado nela? E, acima de tudo, o que ele realmente queria? Helena olhava para o cartão na mão. O nome de Fernando
Vasconcelos estava gravado em letras douradas. Por que ele queria vê-la novamente? Ela hesitou. Não confiava nele, mas algo nela dizia que aquele encontro poderia mudar tudo. E então, contra o próprio instinto, aceitou. O encontro no escritório de luxo. Na manhã seguinte, Helena chegou ao prédio onde ficava o escritório de Fernando. O contraste entre suas roupas gastas e o ambiente luxuoso era gritante. Uma secretária elegante a guiou até uma sala enorme, onde Fernando a esperava, observando a cidade pela parede de vidro. Ele se virou lentamente quando ela entrou. Fico feliz que tenha vindo. Helena cruzou os braços. Diga logo o que quer. Fernando sorriu de lado. Gostava da coragem dela. Quero lhe oferecer um emprego, algo que possa mudar sua vida. Helena franziu a testa. Emprego? Por quê? Você nem me conhece. Fernando segurou o olhar dela por um instante antes de responder. Talvez eu conheça mais do que você imagina. Fernando abriu uma gaveta e tirou uma foto. Era antiga, amarelada pelo tempo. Ele deslizou a foto sobre a mesa até Helena. Ela pegou com hesitação e, ao olhar, seu coração parou. Era sua mãe, Clara, e ao lado dela, um homem mais jovem, de olhar intenso. Fernando. O que isso significa? Sussurrou Helena, sentindo o chão sumir sob seus pés. Fernando suspirou. Sua mãe e eu tivemos uma história, um amor que não terminou da maneira que deveria. Helena sentiu um nó na garganta. Sua mãe nunca falava sobre o passado. Mas por que Fernando reaparecia agora? Isso não faz sentido. O que você quer de mim? Fernando hesitou. Havia tanta coisa que precisava contar, mas a verdade completa ainda não podia ser dita. Quero ajudá-la, dar-lhe um futuro. Helena se levantou, sentindo um misto de raiva e confusão. Por quê? Culpa? Remorso? Se realmente se importasse com minha mãe, onde estava quando ela precisou? Fernando abaixou o olhar. Ela estava certa, mas ele não podia contar tudo ainda, porque havia um segredo mais profundo, algo que Helena ainda não sabia e que mudaria sua vida para sempre. Fernando empurrou outro envelope para ela. Aqui está um adiantamento do seu salário. Se aceitar o trabalho, poderá reconstruir sua vida. Helena olhou para o envelope e depois para ele. Podia confiar nele? Se dissesse sim, entraria num mundo do qual talvez nunca mais conseguisse sair. Se dissesse não, voltaria para as ruas. E então respirou fundo e tomou sua decisão. Helena segurou o envelope, o peso da decisão caindo sobre seus ombros. Aceitar aquele emprego significava se aproximar de Fernando, mas havia algo nele que a inquietava profundamente. Mesmo assim, pensando em Lucas, ela disse as palavras que selariam seu destino. Aceito. Nos dias seguintes, Helena passou a trabalhar na empresa de Fernando. O cargo era simples, uma assistente administrativa em um setor discreto, mas ela sabia que aquilo era apenas uma desculpa. Fernando queria mantê-la por perto e ela precisava entender o porquê. Enquanto trabalhava, começou a observar Fernando mais de perto. Ele era um homem de hábitos rígidos, sempre controlado, mas seus olhos diziam outra coisa. Havia um peso ali, um fardo que ele carregava e que de alguma forma estava ligado a ela. E então, uma noite, tudo mudou. Helena ficou até mais tarde no escritório. Precisava revisar alguns documentos, mas sua curiosidade a levou até uma gaveta trancada na sala de Fernando. Seus dedos tremeram ao encontrar uma chave em cima da mesa. Algo dentro dela dizia que precisava ver o que estava ali. Quando abriu a gaveta, seu coração quase parou. Havia cartas, antigas, e todas eram assinadas por Clara, sua mãe. Com as mãos trêmulas, ela começou a ler. Fernando, por favor, responda. Preciso falar com você. Há algo que precisa saber. Eu tentei tantas vezes, mas você nunca me procurou. Preciso que saiba a verdade. Ele é seu filho. Helena sentiu o chão sumir. Seu filho? Seu olhar percorreu a última carta, onde Clara revelava a verdade que Fernando nunca soube. Lucas. Lucas era filho de Fernando. No dia seguinte, Helena entrou no escritório de Fernando com a carta na mão. Você sabia. Sua voz tremia de raiva. Fernando olhou para a carta e ficou pálido. Onde encontrou isso? Você nunca soube, não é? Nunca soube que Lucas é seu filho. Fernando sentiu um nó na garganta. Tudo fazia sentido agora. Ele olhou para Helena e pela primeira vez toda a frieza que carregava desapareceu. Eu nunca soube, mas agora que sei, não vou mais deixá-lo. Helena sentiu as lágrimas rolarem. Tantas coisas tinham sido tiradas dela, mas agora uma nova verdade surgia. Ela olhou para Fernando e viu algo que nunca tinha visto antes. Arrependimento, dor, mas também esperança. E ali, naquele momento, percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma, porque agora ela não estava mais sozinha e talvez um novo começo estivesse prestes a nascer.